Bom, eu resolvi começar uma série de leituras em vídeo ao vivo de um livro bastante antigo, de 1974, sobre o nascer. Esse aqui é a capa do livro, comprei num sebo, Nascer Sorrindo, do Frédéric Leboyer. Eu vou falar um pouquinho mais dele nos próximos vídeos, mas é um médico. Foi ele que, por exemplo, descobriu a mulher que deu origem ao livro Chantala, Massagem para Bebês, e ele é um dos precursores, vamos dizer assim, do movimento da humanização do parto. E aí, eu, relendo esse livro, percebi o quanto ele conversa, depois de tantos anos, com o que a gente vem reivindicando e descobrindo sobre bebês, sobre o nascimento na atualidade. E é um livro escrito de maneira extremamente poética, acessível, sensível e muito emocionante. Eu tenho lido ele para algumas alunas minhas de Yoga para o Parto, tenho lido para algumas gestantes que eu conheço, passado trechos desse livro, e realmente ele é muito, muito, muito emocionante, muito tocante. E aí eu vou trazer pílulas aqui semanais do Leboyer, do Nascer Sorrindo, e a gente vai trocando. Gostaria muito de saber a opinião de vocês que estão escutando essa leitura, tá bom? Ela é feita assim de maneira bastante solta, sem nenhum tipo de preparação. Os vídeos são muito mais uma maneira de expressão minha a respeito do que eu também penso sobre o nascimento. Eu me sinto bastante contemplada pelo Leboyer, e como uma criança que nasceu com bastante violência, né, de uma cesárea desnecessária, fui separada da minha mãe durante muito tempo. Esse livro, na verdade, talvez seja o nascimento que eu gostaria de ter tido e não tive, né? E ele expressa muito, ele se coloca no lugar do recém-nascido, do que o recém-nascido diria, ouviria ou sentiria ao nascer e ser recebido de maneira abrupta, como a maioria dos recém-nascidos é recebida, principalmente nas instituições, né, nos hospitais e maternidades. Então vamos ao livro. Vai ser um trechinho por dia que eu vou fazer, não vai ser todos os dias, ainda estou pensando na periodicidade aí desses vídeos, mas hoje a gente vai nessa aqui, tá bom? As coisas são simples, apenas o espírito é complicado. Quando uma criança vem ao mundo, a primeira coisa que faz é gritar. E o grito alegra a assistência. Ouçam, ouçam como ele grita, diz a mãe toda contente, encantada de que uma coisinha tão pequena faça tanto barulho. O que significam os gritos dos recém-nascidos? Que têm reflexos normais, que a máquina está em funcionamento. Os homens são apenas máquinas. Os gritos não falam de sofrimento. Para gritar como grita, será que o bebê não sente imensa dor? Nascer seria doloroso para a criança, assim como o parto era antigamente para a mãe? E se é assim, quem se preocupa com isso? Ninguém, ao que parece, tendo em vista a pouca consideração que é dispensada ao bebê quando ele chega. Infelizmente, a ideia de que os recém-nascidos não sentem nada, não ouvem, não veem, é um postulado solidamente estabelecido. Como poderia o bebê tão pequenino sofrer? É uma coisinha que grita, que protesta e ponto final, é tudo. Em suma, é um objeto. E se as coisas não forem assim tão simples? Se tratar, de fato, de uma pessoa, o recém-nascido é uma pessoa, e isso contraria tudo o que pensamos a respeito. Mas apesar de tudo, devemos ter consciência de que é preciso desconfiar do que pensamos. Como saber? A razão diz que, antes de mais nada, precisamos nos ater aos fatos. E os fatos, nesse caso, não falam. Vemos às vezes, e isso é raro, um bebê nascer com um dente, mas nunca se viu que um nascesse falando.
O recém-nascido não fala, apesar de que, bom, sem dúvida, o bebê ignora o uso das palavras. Os marsuínos também o ignoram, e os pássaros, fato que, admitamos, não os impede de se comunicarem. Haverá linguagem sem palavras? Sem a menor dúvida. E mesmo que isso nos surpreenda, serve apenas para aguçar a nossa vaidade. Não procuramos ir mais longe. Se alguém engole, por falta de atenção, alguma coisa quente, assistimos ao mais eloquente discurso, sem nenhuma palavra. A pessoa salta como que impelida por uma mola, pula de um pé para outro, agita freneticamente as mãos, sacudindo-as como para dissipar o calor excessivo. Vira os olhos cheios de lágrimas e faz 1000 caretas. Não é preciso nem esperar que o sujeito cuspa com violência. O infeliz, seja chinês, turco, persa ou javanês, exprimiu-se perfeitamente. Ele disse: "Eu me queimei", sem que uma só palavra tenha sido pronunciada. Não precisamos insistir nisso. E quanto a exprimir-se, se existe alguém que o faça com perfeição, é o recém-nascido. Com relação à queimadura, pode-se dizer que o calor do gole desajeitado comparado ao do nascimento não passa de uma simples brincadeira. O recém-nascido não fala? Espere aí, preste atenção. Continua no próximo vídeo.